Bem, queridos irmãos e irmãs, bem depressa nós podemos desviar-nos do caminho do Senhor. Deus nos dá tudo e a nossa resposta muitas vezes é a de deixarmos os mandamentos de nosso Senhor e fazermos outros ídolos. É que em muitas ocasiões nós somos, como diz a primeira leitura, cabeças duras. E isto se realiza em muitas ocasiões. Nós vemos o bem e preferimos o mal. Experimentamos todas as maravilhas do Senhor. Experimentamos que Deus faz em nós grandes coisas e acabamos fazendo deuses à nossa medida, como o povo de Israel fez, construindo o bezerro de ouro. É que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, mas sempre nós queremos criar um Deus à nossa imagem e semelhança. Aí surgem aqueles deuses próprios que nós geramos, deuses chamados matéria, dinheiro, sexo, drogas, poder, inclusive trabalho, malhação, tecnologia, beleza, vaidades. Nós podemos fazer vários deuses à nossa medida. E nós vimos na primeira leitura de hoje que Moisés intercede pelo povo de Deus. Intercede para que Deus não abandone o seu povo, como nós estamos fazendo hoje, nesta Santa Missa da Misericórdia. Estamos pedindo a intercessão, somos intercessores, pedindo a misericórdia de Deus sobre o povo de Deus. Ontem foi Moisés, hoje é a igreja que intercede a Jesus misericordioso, é a igreja que pede a intercessão de Maria, pela misericórdia do Pai. Irmãos, quando nós nos encontramos com a misericórdia do Senhor, quando nós nos voltamos a Ele com sinceridade, de coração aberto, ainda que o tenhamos abandonado fortemente, a alegria interior sempre ressurge, sempre. É que Cristo nos acolhe, Cristo sempre nos acolhe, Cristo sempre nos levanta dos nossos pecados. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e nós somos o primeiro deles, dizia São Paulo na segunda leitura. E com o Salmo 50, nós clamamos: misericórdia, Senhor, pois eu pequei. No Evangelho de hoje nós temos 3 parábolas. As 2 primeiras são de busca. Uma, a da moeda. A outra, de uma ovelha. A terceira parábola é da conversão. O filho pródigo que regressa à casa do pai. E como disse o Papa Bento XVI no Ângelus de hoje, não são meras parábolas, mas são a explicação do nosso Deus, a explicação própria do ser e do atuar de Deus, dizia Bento XVI hoje. Irmãos e irmãs, é que o coração de Jesus fica partido quando algum de nós se envolve no pecado e abandona o Senhor. Jesus é esse pastor que conta 1, 2, 3, 98, 99, e cadê a 100ª? Jesus se preocupa por cada um de nós e sofre, como Maria sofre quando nós saímos do rebanho do Senhor. Ele sabe quem é esta 100ª ovelha perdida e sofre com ela
porque aquela ovelha que abandona o Senhor está sofrendo, irmãos. Jesus, Ele sofre conosco, porque Ele sabe quando um de nós está no pecado, também está sofrendo como o filho pródigo estava sofrendo. Eu faço uma imagem para que nós entendamos melhor isso. Quando uma mãe, um pai, eles perdem um filho no meio da multidão, gente, que sofrimento dos pais até encontrar aquele filho ou filha, não é? E a mãe e o pai sofrem com o sofrimento do filho ou da filha. Imagina Deus. E quando um filho sai de casa e vai para o pecado, nossa, que sofrimento para o pai. Que sofrimento para a mãe saber que um filho está nas drogas, saber que um filho está imerso nesse sexo desenfreado, nas traições, que está envolvido do materialismo mais profundo. Que sofrimento para o pai e para a mãe. Quanto mais Deus sofre muito mais, gente, quando nós abandonamos o caminho dele. Mas a alegria da volta, quando um filho volta à casa do pai, meu Deus, essa alegria do reencontro, ela fica muito evidente nessa passagem do filho pródigo. É lindo demais, gente. É lindo demais esse regresso do filho pródigo. Nós podemos passar a vida inteira meditando e não vamos entender a alegria de Deus quando um de nós volta à casa do Pai. Vejamos esses versículos 22 e 23. Diz assim: ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei o novilho cevado e matai-o, comamos e bebamos, comamos e festejemos. Irmãos e irmãs, Jesus diz: melhor túnica, anel no dedo, sandálias nos pés, simbolizando que aquele filho que saiu da escravidão volta à família. Como vocês sabem, o anel era um anel da família. Se aquele filho pródigo tirou o anel, é porque ele não queria mais pertencer àquela família. Mas Jesus faz questão de, quando ele volta, de colocar o anel no dedo dele. Aquele anel que simboliza: eu te aceito novamente na minha família. E Jesus me aceita sempre. De fato, no texto em grego desta passagem do filho pródigo, se diz literalmente que o irmão maior, que era fiel ao pai, quando ele chega em casa e vê toda aquela festa, diz a passagem em grego que escuta sinfonias e coros. E para a igreja, a imagem dessa sinfonia é a imagem da sinfonia e da fé e do amor renovados pelo reencontro com Deus. Aquele irmão maior fica sem entender essa sinfonia e coros. É que a misericórdia de Deus, gente, é tão grande que se escapa a nossa compreensão. Jesus misericordioso insistiu muitíssimo a Santa Faustina. Muito. Ele dizia que tudo que ela escreveu era apenas uma gotinha no meio do oceano. Tudo que ela tinha escrito sobre a misericórdia. Uma gotinha, gente. Antes de terminar essa homilia, fixemos a nossa atenção numa imagem preciosa que reflete a alegria do reencontro com Deus, quando Deus nos vê de volta à casa do Pai. Está no Evangelho de hoje, no versículo 5. Depois de achar a ovelha, quando a encontra, o que acontece? Coloca nos ombros. Gente, entre os séculos I e IV, foram pintados mais ou menos 88 afrescos, com esta figura de Cristo bom pastor, com a ovelha nos ombros, lá nas catacumbas romanas. Essa ovelha sobre os ombros tem um símbolo, ou melhor, dois símbolos. O primeiro, das almas dos defuntos que se salvam e Cristo leva
ao céu. A segunda simbologia é a relação do amor total de Deus por nós. Olha que precioso. Jesus não carrega a ovelha pelos pés. Ele podia carregar a ovelha pelos pés, não é? Não, mas Jesus coloca a ovelha inteira nos ombros. É a relação de amor total de Deus contigo. Deus não quer carregar parte do teu peso. Ele te carrega todo o teu peso. Todos os teus pecados, não parte dos teus pecados. Cristo redime todos os teus pecados. Confia na misericórdia do Senhor. E por isso Santa Teresinha de Jesus exclamava: que doce alegria a de pensar que o Senhor é justo, isto é, que conta com as nossas debilidades, que conhece perfeitamente a fragilidade da nossa natureza. Por que, pois, temer? O bom Deus, infinitamente justo, que se dignou perdoar com tanta misericórdia as culpas do filho pródigo, não será também justo comigo? Faço-lhes uma pergunta que o Papa Bento XVI fazia hoje em Castel Gandolfo, no Ângelus. Como não abrir o nosso coração à certeza de que, apesar de sermos pecadores, somos amados por Deus? Somos amados por Deus, irmãos. E dizia o Papa também hoje: Deus não se cansa nunca de sair ao nosso encontro, e Ele sempre recorre o primeiro lugar no caminho que nos separa dele. Virgem de Guadalupe, Mãe da Misericórdia, intercede por nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.